Shalom, eu sou o Dr. Aldo Marshall. Eu, Cristiana Toledo, e estamos em mais um episódio da nossa série Até o Natal. Esse desafio para as nossas vidas, porque a cada dia nós podemos nos desafiar e nos parecermos um pouquinho mais com o Senhor. Hoje nós vamos falar sobre uma das raízes de amargura que nós já comentamos aqui, que é a culpa. A Bíblia ela faz distinção bem clara, entre a culpa, o remorso e o arrependimento. O remorso, ele produz uma tristeza e morte, e o arrependimento leva à salvação e à vida. São completamente diferentes um do outro. O remorso não produz mudança verdadeira, mas o arrependimento produz. Porque o remorso é uma tristeza apenas pelas consequências do pecado, e não pelo pecado em si. Se não houvesse consequência, talvez não houvesse tristeza. Então, a sua tristeza não é por magoar o coração de Deus, por ferir o coração de Deus. É só pelas consequências ali que aquela sua atitude, aquele seu pecado gerou. Então, o foco da dor do remorso, ele é todo ali na horizontal, no mundo. E nada na vertical, para com Deus. Então, nós nem nos importamos do modo como o pecado, ele nos afeta o nosso relacionamento com Deus. Por isso que não produz mudança, O pecado, ele vai continuar ali, enraizado, porque não houve um arrependimento, não houve um desejo de mudança, de abandonar aquele pecado e seguir em frente. Parece que a culpa nos acompanha diariamente, mas porque nós perdemos algo, E esse algo pode ser dinheiro, amigos, profissões, família. Então você fica se culpando porque você perdeu, Talvez relacionamentos, mas não por ter entristecido o coração de Deus. Por isso que o remorso, ele não produz vida, mas morte, porque a cada dia você vai morrendo um pouquinho mais. Interessante você falar sobre isso, quando você fala sobre horizontal, nós podemos nos lembrar bem essa diferença sobre culpa e remorso na história de Davi e Batseba, Betsabá ou Batseba. Você vai ver que ele só tenta proteger a sua reputação, ou seja, ele não, em nenhum momento, quando a Bíblia conta, que ele vai, chama Batseba, tem relações com ela, e aí depois de um tempo ela comunica que fica grávida, e aí então ele ele não se arrepende, ele tem remorso para aquela situação e quer, deixa eu ajeitar a situação. Ele tenta fazer com que Urias tenha relação com ela para que ela possa, para ele assumir a paternidade, E ele se nega por vários motivos, porque estava em guerra. Davi então manda ele para uma batalha que seria perdida, para que ele morresse, ou seja, ele pratica o assassinato, mas ele faz assassinato indireto, porque ele manda ele para uma batalha que seria perdida mesmo, e depois disso ele traz Batseba para dentro de cada do palácio e ela se torna sua esposa. Ou seja, ele ajusta toda a situação, não há nenhuma forma de arrependimento. Ele achou que a vida continuaria da mesma forma, mas só que isso desagradou muito a Deus. E aí Deus manda o profeta Natan. Natan conta uma parábola para ele sobre um rico e sobre um pobre que tinha uma ovelhinha. E aí o rico vai lá, quando recebe o viajante, ele pega a ovelhinha do pobre, Então, e aí Davi fica indignado com a situação. Quem será esse homem que ele vai ser punido 4 vezes? E aí Natan, através da voz, como se fosse a voz de Deus, falando assim: este homem é você. E aí Davi na hora, aí sim há arrependimento. E aí daí, em outros textos, você vai ler nos Salmos, Davi fala assim: contra ti somente pequei. Ou seja, ele tirou os olhos da sua autojustificação, daquele remorso que ele sentia, que era algo assim que às vezes podia incomodar, mas ele não havia mudado em relação ao seu comportamento com Deus. Mas a partir do momento em que houve realmente o arrependimento, você vê que há uma mudança ali na história. Claro que veio as consequências desse pecado, mas aí há já a mudança do sentimento de remorso para sentimento de arrependimento mesmo. Então nós podemos dizer que o remorso ele tem tudo a ver com o ego, A minha tristeza, a minha dor, a minha lágrima, não é isso? Meu coração. Então nós passamos a detestar a nossa vida ou a nós mesmos.
Agora, existe uma diferença muito grande quando entra o arrependimento, porque aí não tem a ver com a gente, tem a ver com Deus. Então, porque Ele foi ferido pelas nossas transgressões, porque Ele foi dilacerado, né? Porque Ele sofreu todas as nossas dores para nos perdoar. E a palavra de Deus nos diz, em 1 João, no capítulo 9, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então é sobre Ele. O arrependimento é sobre o nosso relacionamento com Ele. Nós aceitarmos o sacrifício que Ele fez, que Ele conquistou ali na cruz, o perdão por todos os nossos pecados, retirando de nós toda a culpa, todo o remorso e colocando em nós essa restauração de relacionamento. Então nós podemos olhar para Ele e ver que nós não perdemos nada. Ele continua conosco. E não apenas esses dias, mas eternamente. É verdade. Porque se nós formos perceber as situações que nós vivemos no nosso dia a dia, que nos levam à culpa, ela mostra exatamente como nós deixamos de nos relacionar com Deus da forma correta. Porque quando a Bíblia diz que deixando para trás as coisas, esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, como está escrito lá em Filipenses. Ou seja, Jesus já tomou a nossa culpa e com isso Ele faz com que nós vençamos o que gera a culpa, a questão da morte. Né? Que é um assunto que nós quase nunca conversamos, nunca falamos, mas esse medo da morte, do que vai acontecer, do que será a nossa realidade, faz com que nós vivemos sempre com essa perspectiva de que o que nós fazemos aqui não tem motivo ou não tem razão de ser. Mas em Cristo Jesus nós encontramos a razão, porque nós voltamos para o Pai. E essa aquilo que foi perdido com a queda. Nós deixamos de ter a centralidade de Deus em nossa vida, e quando isso acontece, nós tentamos colocar outras coisas, e esse colocar outras coisas faz com que seja gerado todo esse sentimento de culpa. Assim, eu não estou na posição em que eu deveria estar, em que eu fui criado para estar. Mas Jesus nos restaura isso. Jesus nos traz novamente para o centro do coração do Pai. Ou seja, Jesus novamente faz com que nós voltemos à centralidade da nossa existência neles. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então nós somos criados para o louvor da glória do Senhor. Enquanto nós entendemos o que é o sacrifício de Jesus e nós recebemos essa salvação, aí toda a culpa é elevada. Agora, o persistir na culpa já é algo muito complicado, porque nós não entendemos o que nós somos em Cristo Jesus. É como se nós não aceitássemos o sacrifício que Jesus fez ali na cruz. Jesus nos perdoou, mas nós não nos perdoamos. Então, é como se nós pecássemos contra o amor, porque foi ali na cruz que Ele demonstrou o seu amor para conosco. Exatamente. Então, nós queremos encerrar esse episódio hoje convidando você a olhar para dentro de você e perceber se você carrega alguma culpa. E se essa culpa é exatamente pelas coisas que você perdeu e não por um afastamento do seu relacionamento com Deus. Mas a palavra de Deus te convida hoje: arrependei-vos, né? Quando você se arrepende, você confessa o seu pecado, você é perdoado e você é livre de todo o peso da culpa que pode estar acarretando aí tantos danos, não só à sua saúde emocional, espiritual, mas também na sua saúde física. Nós vamos falar sobre isso em outros episódios, mas eu creio que se você fizer essa experiência de confessar os seus pecados, de receber o perdão do Senhor, uma nova história começa na sua vida hoje. Que tal você aceitar esse desafio para esse dia? É isso aí. Como Davi disse, enquanto eu calei o meu pecado, eu envelheci, os meus ossos envelheceram de tão cansado que eu estava. Então, ao aceitar o perdão e viver aquilo que a Cristiana acabou de falar, você começa a desfrutar de uma nova vida, a vida abundante. Deus te abençoe. Até o próximo episódio. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.